Eu vou aceitando aqui o pedido. Beleza, como já está gravando, deixa eu pegar, É o PDF compartilhar. de pronome? É, pronome. Que eu vou compartilhar uma janela. Aqui, PDF. Opa. Tá aparecendo aí para vocês o PDF? Pronome? Apareceu na tela aí? Sim. Ah, beleza. Vamos lá. Então, começar com pronome. Primeira definição aí, eu trouxe a definiçãozinha. Pronome é a palavra. Deixa eu só mudar a cor aqui. Ah, tá, ele não vai ter a configuração de cor. Tá, enfim. Então, pronome é uma palavra que se usa em lugar do nome. Então, qual que é a primeira função do pronome? Ficar no lugar do nome. Ou a ele se refere. Uma segunda função. Ou ainda que acompanha o nome, qualificando. Então, vejam só que nesse pedaço a gente tirou três funções do pronome, certo? Três funções. Isso vocês têm que ter bem destacado, tá? Pronome, ele ocupa o lugar do nome, ou ele se refere ao nome, ou ele acompanha o nome, qualificando esse nome, né? Porque aquilo que acompanha o nome tende a qualificá-lo. Então vamos lá para exemplos. A moça era mesmo bonita. Ponto. Tá vendo que tem um ponto aqui, ó? Tem um ponto, né? Tá. Ela morava nos meus sonhos. Qual é a função desse pronome aqui, ó? Substituir o moço. Substituir a moça. E moça é o quê? Nome. Por que a gente utiliza isso? Para não gerar aquela questão da pobreza de vocabulário, porque senão ia ficar repetitivo. Pensa, ó. A moça era mesmo bonita. A moça morava nos meus sonhos. Tá vendo? Para não ficar falando a moça toda hora, né? A moça era estudiosa. Ponto. A moça era dedicada. Ponto. A moça era uma boa filha, né? Tem uma forma da gente sim, trabalhar melhor isso, né? Não ficar sempre usando a moça. Então, eu vou substituir o substantivo moça por um pronome, no caso, o pronome ela, beleza? Então, substituição do nome, tranquilo. O problema maior é no relativo, tá? O problema é no relativo. Olha o número 2. A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Pronome que. Agora, esse pronome, ele está no lugar do nome? Não, Não? não parece. É a moça que morava. O nome não é moça. É, você vê que já tem o nome ali. É uma boa estratégia. Já tem o nome, então ele não está no lugar do nome. Beleza? É uma boa observação. Então, o que ele está fazendo ali? Ele é a referência, ó. A moça morava. Que morava? A moça. Então, aqui é para você evitar, assim, ó, uma construção. Porque se não tivesse esse que, você teria que escrever assim. A moça morava nos meus sonhos. A moça era bonita. Você ia entender? Com um pouco, né? Dificuldade você ia entender, mas que a moça era bonita. Você ia falar, a moça é bonita, né? E a moça morava nos meus sonhos. Você está entendendo que a mesma moça que é bonita é a mesma que morava nos sonhos do camarada lá. Então, por que não juntar isso, né? Ó? Então, esse que acaba unindo essas duas frases. A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Então, você está sabendo que a moça
morava no sonho dele e ainda era bonita. Não é isso? Alguém ficou com dúvida nesse ponto aí? Isso é importante. Não. Pronome é a aula mais importante que a gente vai ter de todas. 3. Essa moça morava nos meus sonhos. E agora? Continua aparecendo moça, então ele não está no lugar do nome, certo? Ok? E normalmente o que faz referência está na frente do nome. Tá vendo que o que está na frente do nome aí, ó? Então, esses termos que vêm antes do nome, igual essa moça morava nos meus sonhos, é uma qualificação do nome. É qualquer tipo de moça? Não, é essa. Tá? E aí você vai ver que é um pronome demonstrativo. Né? Essa moça, aquela moça, aquele rapaz. Ok? Mas essa moça morava nos meus sonhos. Então, aqui é uma qualificação. É qualquer tipo de moça? Não. Você vai ter uma noção de qual moça que é. Beleza? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Não pode ter dúvida nesse ponto inicial aí, não. Beleza? As 3 funções do nome. Então, ele ocupa, do pronome, ocupa o lugar do nome, se faz referência ao nome e qualifica o nome. Então, quando ele faz referência, ele está na frente, e quando ele está qualificando, normalmente ele vem atrás, mas nada impede de ter um qualificador depois ali, tá? Mas normalmente essa é a configuração. Então, grande parte dos pronomes não possuem significados fixos, ou seja, né, o que vai determinar o sentido e o significado de um pronome é quem? O contexto. Por isso ela é uma classe perigosa, né, a qual nos permite recuperar a referência exata daquilo que está sendo colocado por meio dos pronomes no ato da comunicação. Com exceção dos pronomes interrogativos, vamos lá, você já tem noção do que é um pronome interrogativo. Eu quero um exemplo de pronome interrogativo. Vamos lá. Exemplo de pronome interrogativo. Quem é você? Quem é você? Isso, Qual o quem? problema? Isso, né? E indefinido. Um exemplo de indefinido. Alguns, nenhum, tá? Então, olha só. Com exceção dos interrogativos e os indefinidos, todos os outros você vai determinar pelo contexto e eles, né, têm por uma função principal apontar para as pessoas do discurso e com elas se relacionar. Então veja que o pronome está se relacionando com as pessoas do discurso, ok? Indicando-lhe sua situação no tempo ou no espaço. Em virtude dessa característica, os pronomes apresentam uma forma específica para cada pessoa do discurso. Então, vamos exemplificar isso. Olha só, o primeiro exemplo. Minha carteira. Aumentei um pouquinho. Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltado. Beleza. Minha carteira, pronome que se refere à primeira pessoa, certo? E o eu também. Então, é importante que vocês vejam essa relação, ó. Minha carteira, eu fui assaltado, tá? Ó, tua carteira estava vazia quando tu fostes assaltada. O que você não pode fazer? Cruzar isso aqui, né? Tentar cruzar. Falar, minha carteira estava vazia quando tu foste assaltado. Não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Então, você não pode, você tem que respeitar. Se eu utilizei um pronome aqui, né? Minha, só vou poder usar o eu. Se eu usei o tua, vou poder usar o tu. Ó, a carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada. Eu poderia escrever, a carteira dele estava vazia quando ela foi assaltada. Não faz sentido, tá? Porque o pronome, ele se relaciona, ele aponta para a pessoa do discurso, tá? O que é a pessoa do discurso? É o sujeito? Não. Pessoa do discurso.
Esquece um pouco o conceito de sujeito. Então, quando nós estamos falando aqui, ó, a carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada, qual é a pessoa do discurso que nós estamos falando? Da terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular, mas no gênero feminino. Se eu quero falar na terceira pessoa no gênero masculino, aí como que eu vou falar? A carteira dele estava vazia quando ele foi assaltado. Beleza? 5. Ou 5, que é o slide 5, né? Em termos morfológicos, os pronomes são palavras variáveis em gênero, acabei de demonstrar que ele vai variar em gênero, masculino e feminino, né? Então, a carteira dele e a carteira dela, né? E em número, ok? Ele varia em número, singular ou plural. Assim, espera-se que a referência através do pronome seja coerente em termos de gênero e número, né? Com o seu objeto, mesmo quando este está ausente. Aqui temos um exemplo. Imagina que nós estamos falando de Roberta, tá? A pessoa do discurso a qual nós estamos falando é Roberta. Aí eu faço a seguinte construção. Ele quer participar do desfile de nossa escola neste ano. Olha só. Veja que vamos destacar os pronomes. Ele, nossa e neste. O nossa se refere a quem? Escola. O neste se refere a quem? Ano. Tá correto. Nossa escola. Você não vai falar nosso escola. Você vai falar nosso escola? Não. Assim como você não vai falar nossa time. Não. Nosso time. Nossa escola. Nossa cidade. Nossa estado? Não. Nosso estado. Tá? Neste ano. Beleza, né? O neste se refere a ano. Agora, se eu estou falando de Roberta, eu não posso usar ele aqui, né? Como que deveria ser? Ela, né? Ela quer participar do desfile da nossa escola neste ano. Então, o correto aqui não é ele, é ela. Beleza? Foi um exemplo para mostrar para vocês como é a aplicação dos pronomes. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Existem 6 tipos de pronomes. Então, veja que ao longo das aulas eu fui falando de alguns deles, mas aqui vocês vão ter contato com todos. Os pronomes pessoais, os possessivos, os demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Quais são os principais? Os relativos, né? O que mais cai em prova são os relativos. E os pessoais, de vez em quando, e o demonstrativo, você sabe que tem um tópicozinho de crase que utiliza os pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquilo, aquela, tem que ficar atento, né? Quando tem crase com esses pronomes aí. Mas vamos começar com os pronomes pessoais. O primeiro dos 6 aí. São aqueles que substituem o substantivo, indicando diretamente a pessoa do discurso. Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós. Usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige. E ele, ela, eles e elas para fazer referência à pessoa de quem fala. Então, veja que tem uma aplicação aqui no discurso. Se eu estou escrevendo, né? Se eu estou escrevendo ou falando, quais os pronomes que eu devo usar? Eu e nós. Não é isso? Agora, se você vai falar com alguém, né, você vai falar com alguém, qual tipo de pronome você vai usar? Hã? Tu e vós, você, vocês, né? E se a gente for falar de alguém, ele, né? E isso você vê no cotidiano. Ó, se tiver alguém, um colega seu de trabalho, aí você vai perguntar, sei lá, você viu a promoção do mercado? Você vai falar você, ou tu viu né? Tu vistes a promoção do mercado? Você vai estar falando com aquela pessoa. Se fosse você que estivesse falando, você ia falar, não, eu vou passar no mercado hoje.
Ou você vai falar, nós vamos passar no mercado hoje. Agora, se você estiver falando de alguém, né? Você viu o que ela fez, né? O que ela disse, eu não gostei do que ela disse, né? Então, perceba que tem essas diferenças, ok? Bem básica, esse aqui é bem básico, mas dificilmente uma questão direta vai cobrar isso, mas você tem que ter noção das pessoas do discurso, né? E ter noção de quais pronomes usar para as pessoas do discurso, beleza? Os pronomes pessoais variam de acordo com as funções que exercem nas orações, podendo ser do caso reto ou do caso oblíquo. Então, olha só, nós estamos dentro de pronome pessoal e nós vamos ver agora os pronomes reto, beleza? Pronome pessoal do caso reto é aquele que na sentença exerce a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Então, ele vai assumir duas funções. Ou ele pode ser sujeito ou predicativo do sujeito. O que aparece mais? Como sujeito, tá? Por exemplo, nós lhe ofertamos flores. Pronome do caso reto, nós. Ok? Vamos passar para outro slide, que aqui tem todos. Ó. Aqui nós temos todos os pronomes do caso reto. Os pronomes retos apresentam flexão de número e gênero apenas na terceira pessoa. Tá vendo que o gênero só acontece na terceira pessoa? Ó. Ele, ela, ao plural. Ele, elas. Tem plural para eu? Não, não faz nem sentido ter plural para eu, né? Não existe eus, né? Tem o feminino de eu? Não. Tu, existe tus? Não. Né? Existe vós, a variação aqui do singular. Beleza. Mas de gênero, existe tua? Não, né? Então, fique atento que na terceira pessoa nas terceiras pessoas ocorre essa flexão, tá? Há duas possibilidades. Então, para a terceira pessoa do singular, eu tenho dois pronomes. Quais são eles? Ele ou ela. E na terceira pessoa do plural, eu tenho eles e elas. Mas quais são os do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Pronto. Só esses são do caso reto, só. Você pode memorizar. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes do caso reto, tá? Pronomes do caso reto. Estamos dentro de pronomes pessoais. Então, o pronome do caso reto é o quê? Um pronome pessoal, certo? Beleza. Quais são eles? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Atenção, esses pronomes não costumam ser usados. Aqui, isso aqui você marca, faz coração, tá? Isso aqui você vem aqui fazer. Eu fui tentar fazer um coração que não deu. Mas vocês podem fazer aí. Ó, esses pronomes não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão. Então, eles não são pronomes para ser usados como complemento. Aí aqui eu faço uma pergunta. Quais são os complementos que vocês já aprenderam? O que é complemento? Quem precisa de complemento? Hã? O verbo precisa de um complemento? Alguns sim. Alguns sim. Transitivo direto, não é? Transitivo direto, transitivo indireto, complemento. Seja ele com ou sem preposição, vocês já estudaram que verbo é uma classe que transita, não é isso? Por isso a gente estuda os verbos transitivos, porque eles transitam, precisam de significados. Seja esse significado, esse complemento com preposição ou sem preposição, não é? Então, o que eu estou dizendo? Se esses pronomes não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão, vocês acham que eu posso utilizar ela? Ela é um pronome do caso reto? Sim ou não? Não. Sim. Vocês acabaram de ver, gente. Sim. Pronome do caso reto. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Eu posso usar ela, que é um pronome pessoal do caso reto, como objeto direto?
Sim ou não? Porque está dizendo ali, ó, esses pronomes não costumam ser usados como complemento. Na verdade, não é nem costume, eles não podem ser usados como complemento. Então, não. Então, não. Então, olha só, Não. frases como vi ele na rua. Ainda poderia ficar pior. Você pode gerar cacofonia, que é vi ela na rua, Não pode. tá? Não pode. Por que que não pode? Quem vê. Agora aqui nós vamos analisar com calma, né? Porque aqui é perigoso. Tá? Vocês não estão enxergando o risco que eu estou fazendo, não estão? Não, né? Não Não. aparece, né? Tá. É só um risco vermelho. Hein? Mas é por conta da. Deixa eu mudar aqui. Quero pegar a captura. Aí, agora está aparecendo, né? Ó, vou fazer um risco em amarelo aqui, ó. Sim, sim. Apareceu, né? Tá. Olha só, o que que nós temos nessa construção aqui, ó? Vi ele na rua. Vamos lá. Vamos fazer a análise disso aqui. Vi ele na rua. Quem é o verbo? Verbo. Ver. Qualquer coisa tem que destacar o Ver. verbo. Verbo ver, certo? Verbo ver. O verbo ver, vamos lá. Depois que eu acho o verbo, quem é que eu tenho que achar? O sujeito. Quem viu? Quem viu? Eu vi. Eu. Tá oculto aqui, ó, mas existe ele aqui, o eu. Tá. Quem vê alguma coisa. Ele viu quem? Ele. Ele. O que que é ele? O. Objeto direto. Não é isso? Aham. Está no lugar do objeto direto, não é? O que que é o na rua? Não, mas ele tá no lugar porque tá errado, né? Mas ele está fazendo Ah, às tá. vezes um objeto direto. E o na rua? Complemento. Adjunto, Ave Maria. adverbial de lugar. Tá. Objeto direto. Aqui está proibindo, ó, não pode usar pronome do caso reto como complemento. Objeto direto é um complemento? Sim. Pra mim é. Objeto direto é um complemento. Vamos lá, gente. Não pode ter dúvida. Quais são os dois complementos principais dos verbos transitivos? Para os verbos transitivos direto, eu vou ter o quê? Um complemento chamado objeto direto. Para os verbos transitivos diretos e indiretos, eu vou ter dois objetos. Um objeto direto mais um objeto indireto. Vocês esqueceram disso aí? Uma semana já esquece. Tá? Então, objeto direto é um complemento verbal? Sim, objeto direto é um complemento verbal. Posso ter um pronome do caso reto fazendo às vezes aí de objeto direto? Posso. Não. Não. Então, esse tipo de construção está errado. Qual é o correto? O correto está aqui, ó. Vi-o na rua. Vi-o na rua. Essa construção está correta. Tá? Nossa, eu falava, eu a vi, então é errado. Porque Eu a vi o na eu rua. a vi, Nossa, eu aprendi na escola. mas como que eu a vi? Mas porque não tem nada que justifique esse pronome aqui ser colocado antes. Porque o que que acontece? Eu coloquei o porque é ele. Se fosse ela, vi-a na rua. E se você quisesse colocar eu vi-a na rua. Agora, eu a vi na rua, não tem nada que justifique esse a vir para trás. Aqui vocês vão aprender, nós vamos ter uma aula que é de colocação pronominal, que tem palavras que pedem que esse pronome seja deslocado para trás do verbo, mas aqui não tem nada pedindo. Correto é, eu via na rua. Na verdade, não precisa nem usar o eu, né?
Yuri, via na rua. Tá? Yuri, Igual... Oi. é uma regra, depois do verbo só se usar só o pronome ou não? Não é uma regra. Porque uma vez eu vi um pronome começando antes do verbo, no início. Não, calma. O que eu acabei de dizer, ó. Eu falei para ela, não existe nada. Tem algumas palavras, por exemplo, assim, ó, se eu colocar o não aqui, não. Não é um advérbio de negação. A gente chama ele que é uma palavra muito atrativa. Ela é muito atrativa. Então, ela vai pegar esse pronomezinho e deslocar para cá. Então, a construção, se eu colocar um não aqui, é não a vi na rua. Mas por que eu desloquei o pronome? Porque tem o não. Agora, o que ela me disse foi o eu, né? Eu não é uma palavra atrativa. Então, não tem nada que justifique. Por quê? Você só vai colocar. O pronome pode vir antes do verbo? Sim, pode vir antes do verbo, tá? Mas você só coloca o pronome antes do verbo se tiver uma palavra atrativa pedindo para que esse pronome venha antes. Ah, certeza que eu aprendi isso. Então, daí eu gravei só do. Nunca, palavra atrativa, palavra forte, palavra negativa. Já pode memorizar. Todas as palavras negativas são atrativas, tá? Nunca, ninguém, não. Então, não a vi na rua. Aí seria errado você falar nunca via na rua. Tá errado. É nunca a vi na rua. Agora, se eu não tenho palavra atrativa, o pronome volta para o seu lugar de origem. Qual é o lugar de origem natural dele? Aqui, ó, depois do verbo com o hífen. Tá? Mas então, Yuri, que eu sempre falei errado. Então, eu falo, Deus te abençoe. Está errado, então. Deus, vamos analisar. Deus te... o certo era Deus abençoe-te, né? Mas é que por uma questão fonética, né? A gente acaba falando, Deus te abençoe. É igual. Deus abençoe você. Como você fala para a pessoa, eu amo-te? Não, você fala, eu te amo. Mas está errado. Eita, bebê. Está errado eu falar, eu te amo. A gente fala porque é um uso consagrado, concorda comigo? Mas não tem nada aqui que justifica. Agora, se eu colocar não, aí não te amo. Beleza. Aí o não atraiu esse pronome aqui. Agora, se não tiver nada atraindo, outra coisa, uma outra regra que vocês têm que sempre levar para a prova. Nunca, nunca, isso é nunca. Você vai começar uma frase com pronome. Tá? Então, assim, ó, me disseram. Tá errado. Me disseram só se for em outro idioma. Porque você não pode começar frase. Olha o que eu estou dizendo. Começar frase. Tem que ter um ponto final aqui. Você vem escrevendo, ponto final. Se eu coloco ponto final, o que está acontecendo? Início de outra frase. Não começa a frase com pronome. Jamais. Claro, né? Pronomes aqui, a gente vai ver quais tipos de pronome, né? Também estou falando aqui, mas que aqui, ó, a gente vai ver esses. Não vai dar para vocês verem aqui. Nós vamos ver os pronomes. Vou só escrever aqui, ó. Não é qualquer tipo de pronome, tá? É só os POA. Quem são os POAs? Pronome oblíquo átomo. Então, uma frase. Ela fez o bolo. Tá? Começou com pronome. Não, tudo bem, pode começar. O que nós estamos dizendo é esses pronomes que podem ser usados como complemento, que no caso é os pronomes oblíquo átomo. Por exemplo, aqui, ó. Ele é um POA? Não, ele é um pronome no caso reto. Ele pode começar a frase, tá? Ele pode. Beleza? Ficou alguma dúvida aí? No próximo tópico vai ficar mais interessante isso aí. Mas, ó, vocês viram as correções, né? Vi ele na rua, vi-o na rua. Eu troquei pelo pronome oblíquo o. Ó, encontrei ela na praça. Tá errado. Encontrei a na praça.
Ah, poderia falar assim, encontrei na praça? Não, não poderia falar, porque não tem nada que justifica, e você não pode começar a frase com o pronome oblíquo átono no início, tá? Trouxeram-me até aqui, ó, como que ele tinha escrito lá, ó, trouxeram eu até aqui. Trouxeram-me até aqui. Ah, me trouxeram até aqui. Erradíssimo, erradíssimo. Você não pode pegar esse me aqui e jogar aqui antes, ó. Não pode, não tem nada que justifica esse deslocamento aí, tá? Beleza, vamos. Deixa eu compartilhar. Deixa eu pegar o próximo aqui. Deixa eu só abrir. Eu vou. Vamos ver se apareceu aí para vocês. Sim. Frequentemente observamos a omissão do pronome reto em língua portuguesa. Isso se dá porque as próprias formas verbais marcam, através de suas desinências, as pessoas do verbo. O que nós estamos falando aqui, ó? O que isso aqui refere-se ao que isso aqui? Vamos ver quem é certo isso aqui. Qual o significado disso aqui? Frequentemente observamos a omissão do pronome reto na língua portuguesa. Isso se dá porque as próprias formas verbais marcam, através de suas desinências, as pessoas do verbo indicadas pelo pronome reto. O sujeito oculto. Sujeito oculto, exatamente, é isso aí. Isso aqui está falando de quem? Do sujeito oculto. Beleza? Sujeito oculto. Tranquilo? Então, fizemos boa viagem. Quem? Nós, ó. O sujeito. Poderia escrever nós fizemos boa viagem? Poderia, mas hoje já é comum nós não colocarmos esse pronome aqui, né? Ah, mas por que não coloca ele? Porque não pode? Não, porque a desinência já entrega, ó, tá vendo a desinência? Por isso que pode ser chamado de sujeito oculto ou sujeito desinencial, tanto faz. Sujeito oculto. Na verdade, tecnicamente, é sujeito desinencial, né? Se você encontrar qualquer professor, doutor, em letras, ele não vai admitir que você fale sujeito oculto, ele vai querer que você fale de sujeito desinencial, mas isso aqui é uma coisa que ficou, né? Didaticamente, muitos professores usaram, então acabou ficando sujeito oculto, mas o correto, tecnicamente, é sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque é a desinência que entrega, né, que tipo de pronome que é. Qual pessoa, né? Ele entrega a pessoa. Vamos lá, pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo. Opa, aqui você tem que fazer uma... Tem que pensar. Nós estamos dentro do grupo de pronomes pessoais, certo? Pronomes pessoais. Quem nós já vimos? Reto. Quem são os retos? Eu, tu, ele, nós, vós e eles e elas. Eu não vou colocar o elas ali, tá? Eles. Mas você sabe que do lado aqui do ele tem o ela e aqui o elas. O que acontece? Quem que nós estamos falando agora? Do oblíquo. Tá? Oblíquo. Então, um outro grupo dentro do pessoal. Nós não saímos ainda dos pessoais. Vimos os pessoais do caso reto e agora do caso oblíquo. Tá. É aquele que na sentença exerce a função de complemento verbal. Então, esse oblíquo aqui, ele exerce a função de complemento verbal. Quais são as duas funções? Objeto direto ou objeto indireto. Ou também, né, um complemento nominal, mas aí não é um complemento verbal. Então, olha só. O oblíquo, ele pode ser um complemento, pode servir como complemento verbal, e se for um complemento verbal, tem dois tipos, né? Objeto direto e objeto indireto. E ele pode funcionar também como um complemento nominal. Só grave que ele pode ser tanto um complemento verbal quanto nominal. A gente vai ver esse complemento nominal aqui, tá? Porque de vez em quando ele aparece. Mas se preocupe
com o que mais cai, ó, complemento verbal. Você tem que saber que é o objeto direto e o objeto indireto. Beleza? Então vamos analisar as frases aqui. Ofertaram-nos flores. Está marcando que é um objeto indireto. E aí? O que vocês acham? Ofertaram-nos flores. Se a gente fosse fazer aquele vício, o vício que a gente tem de querer usar pronome reto no lugar errado, como que a gente ia falar? Ofertaram flores. Nos ofertaram flores. A gente ia usar errado. Né? Era Não, nós. mas não, já Ofertaram-se tira essa flores. doença do coração de vocês. Não pode fazer isso. Você não pode trazer esse nos para cá, porque não tem nada aqui, ó. Que não tem nada que faz com que Ofertaram flores para nós. vem para cá. O que o pessoal costuma falar assim, ofertaram flores a Para nós. ela ou a elas. Não tem isso? Só que o que acontece? Que tipo de pronome é esse aqui, ela? Que tipo de pronome é o ela? Hã? Reto. Reto. Eu posso usar reto como complemento? Não. Não, Não posso. ofertaram. Isso. Por isso que troca pelo nos, tá? Nos. Ok? Então, não poderia usar assim, ó. Não poderia fazer essa construção. Ofertaram flores a nós, né? Posso fazer isso? Não, porque nós é do... Ó, gravem isso. Nós com acento, caso reto. Nós, sem acento, é quem, ó? Esse camaradinho aqui, ó. Quem que é esse aqui? Pronome oblíquo. Tá vendo que tem uma diferença do nos para o nós? Então, se eu falo, ofertaram flores. Quem oferta, oferta alguma coisa. Olha o meu objeto direto. Flores é objeto direto, beleza? Só que esse é um tipo de verbo transitivo direto e indireto. Além de um objeto direto, ó, ele tem um objeto indireto, tá? Então, ofertaram flores a nós. Tá vendo que eu coloquei um A aqui, ó? Errado, mas eu coloquei. Por quê? Justamente para você detectar que isso aqui é uma preposição, tá? E aqui nós temos um objeto indireto. Então, esse nos aqui, ó, é um objeto indireto. Porque quem oferta, oferta alguma coisa para alguém ou a alguém. Tá vendo? Então, esse nos é um objeto indireto. E aqui é onde mora algumas questões perigosas de análise sintática. Ele vai te perguntar: o termo destacado nos exerce sintaticamente a função de adjunta de nominal, complemento nominal, objeto direto ou sujeito. Aí você vai ter que marcar. O que é esse nos aqui? O nos é um pronome que está fazendo a função de um objeto indireto. E flores, o objeto direto. Alguém ficou com dúvida aí? No caso, então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Ofertaram-nos flores. Aí, no caso, você está ofertando algo e é um objeto direto. Aí, no caso, ele seria bitransitivo? Não, bitransitivo é outra coisa. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Uhum. Seria como se assim, você falasse que ele tem dois complementos, aí beleza. Tá, mas se eu colocasse a frase assim, ó, ofertaram-nos, só, ponto. Aí seria objeto direto. Isso, exatamente, é isso aí, ó. Se eu colocasse só ofertaram, né? Ofertaram-nos. E aí? É porque, ó, essa flexibilidade aí acontece. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pensar num verbo transitivo direto. Fácil aqui. Deixa eu só pegar um exemplo para mim poder exemplificar isso aí que você me disse. Que pode ser a dúvida de mais alguém.
Deixa eu pegar um que dá para fazer bem legal. Esse não dá. Porque tem uns que não dá para fazer essa troca que você falou, entendeu? Mas tem uns que dá. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma coisa. Verbo pagar. Tá. Não, eu vou pegar esse aqui. O verbo pagar. O que que acontece? Ó, eu entendi o que você disse aí. Só que você tem que tomar alguns cuidados, tá? Alguns cuidados. Por exemplo, o verbo pagar. O verbo pagar, ele é um verbo, né, que se comporta de três formas. Por exemplo, quando você diz paguei a dívida. Vamos lá. Esse a dívida é objeto direto ou indireto? O que vocês acham? Aí, no caso, ele é indireto. Pagou por algo. Então, eu acho que é indireto. Alguém mais? Paguei a dívida. Paguei o cartão. Paguei alguma coisa. Acho que Isso. é direto. Ó a dica aqui, ó. Troquei por um masculino. Não apareceu ao, apareceu ao? Não, apareceu o. Então, paguei a dívida e paguei o cartão. Certo? Então, o que que é isso aqui? Verbo transitivo direto. Tá. Vamos lá. Paguei a dívida, né? Agora, vamos supor que eu queira dizer assim, ó. Paguei ao funcionário. E aí? Paguei Agora ao funcionário. Tá errado, tá? Então, olha só. Aqui eu paguei alguma coisa. Aqui eu paguei alguém. Quando eu pago alguma coisa, verbo transitivo direto. Quando eu pago a alguém, verbo transitivo indireto. Ó a preposição aqui, ó. Ao é preposição, gente. Você já, nessa altura do campeonato, tem que saber que ao é preposição. Mas tudo bem, se está certo ou está errado, você está analisando em cima da preposição. Mas já agora você está sabendo que as duas construções são permitidas. Aí o que que acontece? Há uma fusão. Eu posso dizer assim, ó. Paguei a dívida ao funcionário. Agora, eu poderia dizer, e aí eu pergunto, quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto? A dívida é continua direto sendo e o objeto funcionário é direto. indireto. Ao funcionário é o quê? O objeto indireto. E esse verbo transitivo direto e indireto. Certo? Então, o que que acontece? Mas eu poderia trocar, ó, paguei o funcionário a dívida. Tipo, se eu falo assim, ó, eu posso falar, paguei o funcionário? Sim. Não. Paguei o funcionário ao funcionário. Ó, quando você está pagando alguém, verbo transitivo indireto. Paguei ao funcionário. Pagando alguma coisa, verbo transitivo direto.
Vou tomar cuidado. Então, aqui, por que eu trouxe isso aqui? Na hora de inverter qualquer frase, e é nesse ponto que eu queria chegar, você tem que tomar cuidado nessas classificações. Por quê? Ele não vai mudar. Tá? Eu posso só colocar, paguei a dívida. Continua sendo verbo transitivo direto, é um objeto direto. Paguei ao funcionário. Verbo transitivo direto. Paguei ao banco. Verbo transitivo direto. Paguei ao cobrador. Você está pagando alguém, verbo transitivo direto. Então, não é o fato de você mudar os elementos, tá, que vai fazer com que mude. Se aqui eu tenho ofertaram-nos flores, aqui objeto direto, tá, e é isso que eu fui no embalo ali. Eu falei, não, beleza, você mudou, tá certo. Não, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Se eu tiro flores daqui, não é porque eu tirei flores que isso aqui vai virar meu objeto direto. Tá? Ele continua sendo meu objeto indireto. É isso que eu queria dizer. Tá? Não é o fato de você tirar os elementos que vai mudar isso do verbo. Tá? A transitividade continua a mesma. Alguns poucos verbos permitem o intercâmbio de objetos. Yuri, pode falar? mas alguns verbos não exigem complemento? Não, tá. Alguns, 90%. 90% dos verbos exigem complemento. Onde você queria chegar com a pergunta? Eu não entendi. Porque no meu. Então eu entendi errado, porque eu acho que ficou errado ofertaram-nos. Ficar só isso, para mim que esse verbo exigiria complemento, por isso a necessidade de pôr. Exigiria os dois complementos de uma vez? É isso? Isso, aham. Tá, o verbo ofertar, ele é um verbo que precisa de complemento, tá? Mas concorda comigo, que eu posso falar assim, dá uma olhada. Ofertaram flores. Não fez sentido? Você entendeu? Entendi. Entendeu? Eu só precisei de um complemento aqui, Aí eu te pergunto, qual é esse complemento? Ele é o complemento direto ou indireto? Direto. Direto, né? Direto, tá? Direto. Agora, eu poderia colocar o indireto? Poderia. Ofertaram flores ao casal. Pronto. Acabou de nascer o objeto direto. Então, olha só, ele pode se apresentar, essa é uma característica, tá, dos verbos transitivos direto e indireto, como eles têm a possibilidade de ter dois complementos, ora vem só com o direto e ora vem só com o indireto. Só que o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte, alguns verbos não permitem a troca, tá? Não permite a troca. Igual aqui, paguei a dívida. Eu não posso falar paguei o banco. Você não pode falar paguei o banco. Por que você não pode falar paguei o banco? Qual é o tipo de erro que tem na frase paguei o banco? Falta preposição. Falta preposição, porque se você está pagando alguém, tem que ser o quê? Que tipo de objeto? Tem que ser o objeto Direto. Então, você tem que falar paguei ao banco. Ok? Paguei ao banco. Então, tomar cuidado nesse aspecto aí. Então, pode ter hora que aparece só o objeto direto, como pode ter hora que só aparece o indireto. Tá? E como vai ter momento que vai aparecer os dois. Entendeu? Ou ainda ficou dúvida? Pode perguntar, gente, porque essa parte é a parte mais embaçada. E é o que faz você acertar a questão, porque isso aqui é uma coisa que quase... É o mais difícil esse trem do objeto direto e indireto para mim. Que quase ninguém estuda, né? E aí? Alguma dúvida? Vamos dar prosseguimento aqui, aí a gente vê se tem algumas frases melhores aqui. Tá? Beleza. Aí o que acontece? Os pronomes oblíquos,
os pronomes oblíquos, eles sofrem variações de acordo com a acentuação tônica. E aí pode ser chamado de pronome oblíquo átono e tônico. Lembra quando eu falei do POA? Vocês vão ver eu falar muito isso. Ó. POA, tem o POA e o POT. O que é o POA? Pronome oblíquo átono. Tá? E o que é o POT? Pronome oblíquo. Opa, que era para ser um B. Oblíquo tônico. Entenderam o que é POA e o que é POT? Então, o que você viu até agora? Você não pode perder em mente essa estrutura dos pronomes, porque senão você não acerta questões. Tá? Então, olha só, vou desenhar aqui para vocês a estrutura. A gente falou de pronomes, estamos falando de pronomes, e a gente viu que tem 6 grupos, não tem, de pronomes? 6 tipos. O primeiro, nós estamos no primeiro ainda, tá? Pessoal. Pessoal. Qual é o primeiro pronome pessoal que você aprendeu? Do caso? Eu. Reto. Quem são os do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, ele, ela. Nós, vós. Tem algumas questões? Inverti ali, né? Eu, tu, ele, vós. Não, tá certo. Eu ia colocar... Nós, vós. Eu ia colocar ali o elas, mas... Tá. Beleza. Eu, tu, ele, nós, vós e eles aqui. O que acontece? Esses são do caso reto. Aí a gente está falando agora de uma galera chamada o caso... Porque são 2 casos, o caso reto e o caso oblíquo. E aí, no caso oblíquo, tem outro racha. Qual que é? O POA e o POT. Entendeu? Então, olha só, dentro dos pronomes pessoais, estamos falando só dos pessoais, tem o do caso reto e o do caso oblíquo. O do caso reto é só memorizar aqui, ó. Não tem mistério. Agora, já o oblíquo muda. Por quê? De acordo com a tonicidade, eu tenho pronomes oblíquos átonos e eu tenho pronomes oblíquos tônicos. Tá? Então, não pode perder essa estrutura na cabeça. Vamos falar dos pronomes oblíquos átono, que esse aqui é de muita importância, porque são esses aqui que nós vamos trabalhar na colocação. Já ouviram falar de colocação pronominal? É aqui. Colocação pronominal mora aqui. A casa deles é o pronome oblíquo átono, tá? São chamados de átonos os pronomes oblíquos que não são precedidos de preposição. Possuem acentuação tônica fraca. Ó, ele me deu um presente. Tá vendo que não tem preposição antes? Tá vendo aqui? Ele me deu um presente. Observaram? Aí você deve estar se perguntando, por que esse pronome não está aqui, ó, do outro lado, ó? Né? Ele deu-me um presente. Né? Ele está aqui só para que você visualize que antes dele aqui não tem nenhuma preposição. Tem alguma preposição antes do me aqui? Não. Não. Tá? E você vai ver na colocação, por isso que eu não estou entrando em detalhes ainda muito, porque vai ter uma hora que a gente vai falar só de colocação pronominal, que são essas posiçõezinhas dos pronomes. Existem alguns casos facultativos, que você, mesmo não tendo nada que justifique aqui, você pode trazer esse pronome para antes do verbo. Mas você vai aprender isso aí, calma, não se preocupe com isso. Então, lembra que essa posição aqui, ou fica na frente ou fica atrás, tem regras específicas para eles, tá? Mas ele me deu um presente. Qual o objetivo? Você observar aqui, antes desse pronome aqui, ó, antes dele, tem alguma preposição? Não, não tem preposição, tá? E aí, mais uma listinha para você memorizar. Quais são os pronomes do caso reto?
ou no caso é, dos oblíquos átomos. Oblíquos átomos. Me, te, o, a, lhe, nós, vós, os, as e lhes. Tá vendo que tem uma correlação com os retos aqui, ó? Yuri, o C também não é não? Na terceira pessoa? O C é também, me, te, se, nós, vós. Só que o C a gente só vai ver lá na colocação pronominal, tá? Porque o C ele não é só pronome, ele tem umas outras funções, tá? Igual, depois a gente vai ter uma aulinha só para o C e só para o quê? Que são, por exemplo, o C a gente já viu que pode ser índice de determinação do sujeito. O C pode ser partícula passivadora. O C pode ser pronome, pode funcionar como pronome oblíquo átomo, tá? Mas é por um acidente, ok? Tá bom? Mas fica tranquilo que a gente vai ver ele lá na colocação pronominal, tá? Então, agora, o que você tem que se preocupar? Com essa correlação. Para o ele, eu uso o me, para o tu, eu uso o te, ele e ela, para ele eu vou usar o lembra lá, ó, do o que a gente vi o na rua. Por que que eu usei o o? Porque ele é o correspondente do ele. Ah, se eu vi tu na rua. Vi tu na rua? Não. Vi te na rua. Tá vendo? Tem a correlação. Ok? O nós é o nos. Então, lembra que o nos e o nós tem diferença. Nós é caso reto, nos é oblíquo átomo, tá? Vós, mesma coisa. Caso reto e vos é pronome oblíquo átomo. Os e as e o lhes. Tá. Aí agora, então o que você tem que fazer? Memorizar, não tem jeito, você tem que memorizar, tá? Tem que memorizar o POA. Então aqui é a galera do POA. E aí, como a Tala disse, depois vocês vão ver que vai ser adicionado o C. Mas aí eu vou explicar o porquê que esse C, tá? Vai ser um POA, vai ser um pronome oblíquo átomo, tá? Porque o C, ele é danadinho. Ele pode ser várias coisas dentro da língua portuguesa, tá? Mas, por enquanto, beleza? Quem são os POAs aí? Vamos lá. Aí, nós vamos aqui, ó, para observação número 1. O lhe, olha só, o lhe é o único pronome oblíquo átomo que já se apresenta na forma contraída, ou seja, houve a união entre o pronome o, ou pronome a, e a preposição a ou para. Por acompanhar diretamente uma preposição, o pronome lhe exerce sempre a função de objeto indireto. Agora, aqui também vocês podem fazer coração. Isso aqui despenca em concordância. Porque o lhe é o único, assim, o único que você pode cravar, 100% de certeza. Todos os outros você vai analisar o contexto. Mas o lhe, ele só pode ser objeto indireto. Só pode ser objeto indireto. Não tem possibilidade do lhe ser outra coisa. Ah, o lhe pode ser objeto direto? Não. O lhe só pode ser objeto indireto. E aí nós vamos ver isso aí. Como que a gente comete esse erro? Pelo fato do lhe, né, dá uma ideia tá, aqui não tem exemplo. Dá uma ideia da pessoa falar erudito, né? A gente quer usar o lhe para tudo, mas não pode. Né? De forma alguma. O lhe só pode ser objeto indireto. Então, você não pode errar isso aqui nunca mais. O lhe só pode ser objeto indireto, tá? O lhe, ó, vamos lá. Vou colocar a frase aqui, ó. Respeitamos nossos
pais. E aí? Tá correta essa frase aí? O que vocês acham? Quem respeita, respeita alguém ou a alguém? Acho que falta a preposição. Aos nossos pais. Isso. Eu nem coloquei o artigo aqui, ó, já para não dar a deixa, mas quem respeita, respeita alguém. Então, respeitamos os nossos pais. Que tipo de objeto é esse aqui? Nossos pais, os nossos pais. Que tipo de objeto é esse? Se for os, é direto. Objeto direto, exatamente. É porque no primeiro momento eu não coloquei o os, porque já ia dar na cara, né? Então, respeitar é um verbo transitivo direto. Ah, não sabia disso. A partir de hoje você está sabendo que o verbo respeitar é um verbo transitivo direto. Respeitamos os nossos pais. Tá bom. Agora, olha o que a galera faz. Coloca assim, ó. Respeitamos-lhes. Respeitamos-lhes. E aí? Erradíssimo, tá? Erradíssimo. Não pode colocar esse lhes aqui. Por quê? O lhes só pode ser o quê? Objeto indireto. Então, qual que seria o correto aqui? Respeitamos. Elios? É certo. Isso, nos. Tá? Não é nós, né? É nos. Respeitamos-nos. Tá? Então, o lhes, você tem que memorizar isso aí. Se você, de tudo isso aqui, de toda essa aula, se você memorizar que o lhe não pode ser objeto indireto, né, e você conseguir identificar o verbo, né, que o verbo é transitivo direto, então, ó, verbo transitivo direto mais lhe, pode riscar, não existe essa combinação aqui. Tá? Não existe. Deixa eu ver outra frase ali que colocaram. O pronome é muito coisado. Quero desistir. O pronome, ele é embaçadão. Por isso que é o que deu mais páginas aí, porque ele é bem chato. Tá. Um verbo que a gente acabou de ver aí, ó. A gente acabou de trabalhar ele. O verbo ver, né? Você fala assim, ó, vi ou na rua ou vi na rua. Só que aí o que o pessoal quer fazer para ficar mais culto, né? Vi-lhe na rua. Só se for na rua da amargura, né? Vi-lhe, não pode, não posso usar esse lhe aqui. Outra aqui, ó. Esse aqui é clássico, né? A gente já falou dele. A gente já falou do verbo perdoar, não é? Não falamos? Perdoar. Qual é a regência do verbo perdoar? Acabamos de falar. Tem três tipos de regência para ele. 3 jeitos que ele pode aparecer. Vamos ver quem lembra. 2, né? Perdoou, né? Perdoei a dívida, né? Aliás, eu falei do verbo pagar, né? Não foi nem perdoar. É que os dois são. É porque os dois são iguais. Não, os dois têm a mesma regência, mas eu falei do pagar, desculpa. Pagar, vamos lá. Paguei a dívida, tá certo? Certo ou errado? Vou até colocar aqui na frente. Paguei Certo. ao padeiro. Certo ou errado? Certo. Certo e certo, então eu teria que fazer assim. Paguei a dívida ao
padeiro. Posso? Sim. Posso fazer essa construção? Posso, né? Agora, eu posso falar assim, ó. Paguei-lhe a dívida? Não. Não. Ô, Yuri, que não tem uma regrinha aí que que no pronome oblíquo átono terminado em vogal ou semivogal exige o ou ou o a? Não tem um negócio Não, assim? mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse lhe tá. Porque, ó, o que determina se eu vou usar o ou, o a, o lhe, o qual eu vou usar é a regência do verbo. E a pessoa a que está se referindo. Sim, mas Entendeu? igual você falou assim, ó, paguei-lhe a dívida. Aí você botou embaixo dessa frase, já coisou na minha cabeça. Esse paguei-lhe é do verbo pagar ou o lhe tá representando o padeiro? Não, né? Tô louca? Não, é do verbo. É do verbo pagar? Mas não existe essa construção. Porque. Por que não? Hã? Por que Mas não é não? um objeto Sim, direto? porque ele pode ser objeto direto. Indireto, melhor, não é? Então, olha, lê de É novo. indireto. Me deu uma Ele dúvida. não pode ser paguei-lhe ao padeiro. Mas daí ele suspende o padeiro, não é? Então, isso que eu tô perguntando. Esse lhe suspende o padeiro ou não? Não, mas não é Porque questão de suspender. Mas estaria certo, então. Ele pode ficar assim. gente, que Porque a trem. gente sabe que o paguei pode ser tanto objeto direto Mas como a indireto. Deixando vocês preposição lhe, raciocinar. Ou os dois ao Mas- mesmo tempo. mas Como a ali tá os preposição dois- lhe é 100% objeto indireto. Então, ele não Sim. pode fazer uma construção com objeto direto. Porque é a Não é? dívida, né? Eu acho que o Tá, lhe ali mas não ó, pode, porque a dívida é porque a dívida direta. é um objeto direto. Mas ele pagou é um a objeto dívida a direto. alguém. Isso, né? Se eu estou usando aqui, ó, ele está fazendo a função de quê aqui? Do padeiro, Para pedreiro, mim, tá padeiro. fazendo a referência a alguém. Então, Não, ele esquece a pagou alguém. referência, gente. Vocês estão É pirando o na padeiro. referência aí. Eu quero saber, ó, a pergunta é, você sabe que o lhe só pode ser OI, ele não pode ser OD. Nessa frase, o uso dele está correto ou não? Não, Por que não? porque é Porque a dívida. objeto direto, não indireto. A dívida, olha só, eu falei para vocês, não muda, não muda. Paguei a dívida, a dívida é objeto direto. Por que na frase paguei-lhe a dívida ela mudou? Não Sabe mudou. Deus. Não mudou, não mudou. Ela Continua sendo objeto direto. direto. Então, o que sobra para o lhe? Ele tem que ser com objeto indireto. Ele pode ser objeto indireto? Não só pode, como deve. Sim. Então, posso usar? Não. Meu Deus. Pode, então. Pode. Não, eu achei que o lhe era só com o Não. padeiro, ué. Eu Porque achei. ele tá objeto direto e indireto. Deixa eu entender como eu entendi. Eu paguei, o paguei, então ele só poderia ser objeto, ele só poderia usar esse lhe aí se fosse paguei ao padeiro, paguei-lhe, então. Mas aqui, ó, em cima eu escrevi, paguei ao padeiro. Mas você falou que a dívida está como objeto direto, então ele não poderia, ele só usa com objeto indireto, então ele não poderia ser usado aí. Isso que eu entendi. Eu tô pensando igual a Jéssica. Tá, gente, mas só que um verbo ele pode ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Sim, é isso que a gente quer saber. Se a gente vai. O verbo pode ser, ou pode ter só o objeto direto, ou ter só o objeto indireto, ou... É aquele negócio que ele falou que pode ter o complemento, da mesma explicação que ele deu no outro. Então, se eu souber que o verbo transita das duas formas, eu posso deixar o lhe que tá certo. Tá, deixa eu... Ai, meu Deus. Não, peraí, nós já vamos tirar essas Vamos dúvidas acabar agora. aula mais cedo que eu quero chorar antes de dormir. Pera. Vamos pegar umas questões aqui do uso do lhe, aí a gente... Talvez vai ficar mais claro, tá? A aula foi polêmica. Vamos lá. Eu já tô triste com essa aula, fiquei mais triste. Deixa eu ver uma
aqui. Está no lugar do pronome oblíquo o. Eu acho que a Cris dormiu. Não, dormi não. Tô aqui, Fabi. Poxa, eu tô vendo a É briga de bom. vocês aí. Até babou em cima do Note. Não vai bem nada, tá acordado. Eu tô quase virando transitivo indireto já. Eu já tô usando os palitinhos aqui. Você tá com sono, Fabi? Eu falei para você, para a gente falar com Ó, isso. essa aqui é uma legal. Essa aqui acho que dá para vocês verem ela. Olha só. Essa aqui, vamos lá. Deixa eu aumentar ela para eu poder. Vamos lá. Esse aqui é um clássico que cai a todo tempo, cai esse tipo de questão. Olha só. A substituição do termo em destaque por um pronome não está correta. Então, ele vem, ele traz um pronome e aqui do lado é a substituição. Vamos lá, analisem aí. As trocas que ele fez. Qual é a que não está correta? Acho que eu já sei. Pode falar? Não. Eu acho que a letra A está incorreta. Porque. Letra A. Porque ó, não, ponho no. Ponho ele. Eu acho que é a B. Tá? Acho que é a B que tá errada. Quem mais? Acho que é. Também acho que se for pensar no lhe lá, seria vou informar-lhe. Aham, por causa do AL, né? Se o AL Mas pensei tivesse certo. Isso. Mas por que você pensou assim? Porque o lhe é objeto indireto e você sabe que o ao é uma preposição. Sim. Né? Então, você sabe que ali é um objeto indireto. Mas, ó, vamos lá. B realmente é o gabarito. Só que vamos lá. Ponham o doente na cama. O doente, vamos lá. É que tipo de objeto? Objeto direto. Então, eu vou usar a contração aqui, né? Por quê? Aqui, aí talvez seja uma das regras que a Atala estava falando lá. Mas aqui, ó, por exemplo, pelo fato de terminar em M, eu não posso fazer assim, ó. Ponham o. Porque senão, como que ficaria a leitura? Ponhamo, né? Ia interferir até na leitura. Então, a gente faz a contração para no. Ok? Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui? Em mais o. Ok? Por isso que ficou no. Não tem problema. Mas não fez a correlação correta. O com o no. Beleza. Tá. O templo destruiu. O templo, né? Destruiu os casebres. Que tipo de objeto que tem aqui? Os casebres? Direto. Direto. Então, ó, destruiu os. Não tem palavra atrativa aqui, ó. Não tem palavra atrativa, o pronome continuou lá de boa. Tá correto. Tanto em usar o pronome correto, quanto na colocação pronominal. Tá? Aqui, ó. Vocês devem limpar a casa. E outra coisa, né? Isso aqui, ó, é artigo, né? Ó, artigo. Então, você está vendo que é objeto direto. Por isso que aqui você bateu o olho e viu que é preposição, objeto indireto. Mas vamos lá. A casa. Vocês devem limpar lá. Novamente, ó. Aqui, ó, é limpar mais a. Que é aquelas contrações. A gente já passou por essas contrações aí. Você tira o R e aí vai levar acento. Ó. Por que vai levar acento? Oxítona terminada em A. Tá vendo? A gente revisa até regras de acentuação aqui, ó. Limpá-la, correto. Tá? Porque senão você não vai falar limpar. Porque, ó, se você não tira esse R aqui, ó, como é que ia ficar? Limpara.
né? Todo mundo ia ler limpara. Ia emendar ali, tá? Então tá correto, que é isso que ele Isso fez. lá tem essa regrinha do pronome oblíquo, da acentuação. Hã? Não é? É, a regra da acentuação. Na regra da acentuação tem isso aqui. Foi lá na Isso. acentuação que a gente viu. Aham. Não desobedeça a seus pais. Opa, aqui tem uma preposição, ó. Não desobedeça aos seus avós, né? Não desobedeça a seus pais. Não desobedeça aos mais velhos. Fica melhor, né? Não desobedeça aos mais velhos. Você vê que surge o ao. Então, aqui é a preposição. Por isso que ele usou o lhes. Agora, pergunta de nomeado. Por que que esse lhes está aqui e não está aqui, ó? Por causa do não. Não, Por atrair. conta do não, exatamente. Tem uma palavra atrativa aqui, o não. Tá vendo? Então tá correto. Sobra só a letra B. Ele pode usar lo, ele pode usar o lo aqui, Não. que no caso é o o. Não pode, por quê? Aqui é um objeto Indireto. e para o indireto, você vai usar o li. Lê. Você vai dar preferência. Pelo menos essa parte eu aprendi. Ah? É, essa parte eu entendi agora, ficou um pouco melhor. Ficou melhor. É, mas ó, lá na frase que eu fiz, ó, o que vocês talvez não entenderam. Vamos lá. Ó, tem, paguei a dívida. Tá certo? Certo ou não? Sim. Sim. Sim, vocês vão memorizar esse troço. Paguei ao... Vou colocar aqui leiteiro. Nem tem mais leiteiro. Mas tá bom. Proibido. Paguei a dívida, paguei ao leiteiro, certo? Eu posso aqui, Sim. verbo transitivo. Indireto. Direto. Hã? No ao é indireto, né? Não, eu tô perguntando. Paguei a de dívida cima, direto. perdão. É o direto. Direto. Ah, verbo transitivo Foi mal. direto. E o objeto é o quê? Direto Direto. também, ué. Direto, beleza. E aqui, embaixo, no Verbo leiteiro? transitivo VTI. direto. Verbo Direto. transitivo indireto. E o que eu tenho aqui? Objeto Objeto direto. indireto. Olha aí. Tá. Agora vamos lá. Eu posso juntar essas frases aqui. Paguei A dívida ao a leiteiro. dívida ao leiteiro. Eu alterei a regência aqui? Não alterei. Só que agora passou a ser um verbo transitivo direto e indireto, possuindo um objeto direto, que é a dívida, e um objeto indireto, que é o leiteiro. Alguma novidade até aqui? Não. Está exatamente igual na frase de cima. Tá. Sim. Agora, olha só. Eu posso fazer isso aqui. Paguei-lhe a dívida. Posso escrever assim? Paguei-lhe a dívida? Essa é a dúvida. Paguei-lhe a No caso. dívida. Posso ter esse tipo de construção? Paguei-lhe a dívida? Sim, agora eu acho Agora que eu sim, entendi. porque posso você pagou ter, alguém. Eu li é Meu referente ao objeto direto ficou aqui, tá de boa, e o lhe E tá o lhe fazendo ficou com indireto. isso. Aqui ele tá como Porque objeto. você pagou alguém alguma coisa. Isso. E o meu objeto direto tá aqui. Tá? Sim, é por isso que eu e a Ó, Jéssica outra perguntando coisa se ele ia que estar como aparece objeto indireto. muito. Outra coisa que aparece muito. Paguei-lhe a dívida com crase. E aí? Aí tá errado. Isso Vai aqui dar errado? aparece de monte. Por quê? Tá errado porque não pode ter dois objetos indiretos aqui no caso, né? Você sabe que vai ter que ter, já que tem dois elementos, um vai ser o direto, outro vai ser o indireto, né? E outra, se fossem dois objetos indiretos, não é que não pode ter, ó, por exemplo, fez, aí, vírgula, aliás, vírgula não, né? Você não pode separar o verbo do seu complemento. Fez o bolo, vírgula, o suco e o café.
Tudo isso aqui, bolo, fez o suco, fez o café, tudo isso aqui é objeto direto de um único verbo, o verbo fazer. Então, não é que não pode ter 2 objetos diretos ou 2 indiretos. Pode, mas você viu o que eu coloquei ali? Uma vírgula, né? É obrigatório aquele tipo de vírgula ali. Você tem que... É obrigatório separar por vírgulas termos sintaticamente equivalentes. Então, aqui, não tem vírgula. Então, está falando para mim, o que ele está dizendo para mim? Ó, isso aqui é um objeto direto, isso aqui é um objeto indireto. E está errado. Você sabe que esse segundo é objeto direto, então não pode ter crase aqui. Esse é o nível de questão mais elaborado que ele pode trazer para você. Porque aqui ele mesclou a regência verbal, pronome e crase. Numa pancada só. E é comum esse tipo de questão. E você achar que está certo. Você vai, não, dívida é feminino, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas se você está colocando uma crase aqui, o que está acontecendo aqui? A mais A. E um desses A é preposição. Poxa, já existe o termo aqui, ó, preposicionado. Lembra que o lhe tem uma preposição dentro dele? Tem uma preposição que mora dentro do lhe. Tá? Ele é uma fusão. Lembra lá atrás, no slide anterior, que a gente viu que o lhe é a fusão? Né? Então, e o A, craseado, também é uma fusão, de A mais A. A preposição com A artigo. Então, você estaria diante de 2 objetos indiretos aí, né? E nem está separado por vírgula. Então, estaria errado. Né? Beleza? Sim. Sim, não? Sim. Então, beleza. Vamos ver aqui o que mais. Essas partes das observações, só para a gente terminar aqui. Tá, então eu já falei ó. E a segunda observação vem justamente em cima do me, te, nós, vós, ó. Podem ser tantos objetos. Aí o que acontece, ó? O me, o te, o nós, o vós, pode ser tanto objeto direto quanto indireto. Mas em nenhum momento eu falei para vocês que ele não podia, né? Então, o que você tem que colocar na cabeça? O único que você crava, o único que você vai cravar. Eu posso ter um me sendo objeto indireto? Pode. Aqui o me pode ser objeto direto, como pode ser objeto indireto. Tá? O te pode ser objeto direto, como pode ser objeto direto. O lhe, que só tem uma opção para ele. Qual que é a opção dele? O lhe, só tem uma opção para ele. Qual que é? Indireto. 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 Coitadinho dele, né? Mas cada um com seus problemas. Os pronomes o, as, os e as atuam exclusivamente como objeto direto. Então, aqui, ó, você começa a ter uma separação. Ó. Então, aqui, aí você pode montar o seu resuminho aí para você decorar. Que isso vai facilitar você até encontrar a regência do verbo. Né? Porque, poxa, você bateu o olho, viu que tem por exemplo, vi ou na rua. Eu tinha visto um resumo que falava que o lhe, ele também poderia ser complemento nominal e adjunto adnominal também. Mas aí é na parte dos... Lembra aqui, ó, tem um slide anterior aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Quando a gente... Ó, bem aqui nesse slide. Tá vendo? Ó, o pronome oblíquo, ele tem a função... É que nós estamos na perspectiva só de complemento verbal. Ou complemento nominal. Então, isso aí que você falou, a gente vai estudar lá no complemento nominal. Entendeu? Mas ó, ele pode ser tanto um complemento verbal, ó. A gente já passou por esse slide aqui, ó. O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que na sentença exerce a função de complemento verbal, que é o objeto direto e indireto, que é 90% das questões, tá? E como complemento nominal, tá? Então, tá certa essa observação. Ele se aplica também aos nomes, não é só ao verbo, é que as incidências, né, são maiores. A gente tem mais casos, né, nos verbos, beleza? Mas a gente vai, quando a gente for ver concordância nominal, a gente vai passar por ele, tá? Aqui, nessa perspectiva da observação 2, o que eu quero frisar aqui para vocês? Que você já pode separá-la. Viu na rua, eu não tenho dúvida que esse verbo é um verbo transitivo direto, porque ó, esse o já me indica isso, claro que sim.
numa construção correta, considerando que essa frase está correta. Agora, se for uma frase que você tem que analisar se o uso do pronome está adequado ou não, você não pode aplicar isso porque ele pode estar te enganando, né? Mas se a frase está correta, olha só, eu tenho certeza que esse verbo ver aqui é um verbo transitivo direto, porque o ele atua exclusivamente como objeto direto, na perspectiva de complemento verbal, tá? Na perspectiva de complemento verbal. Bem observado pela ata, tá? Complemento verbal. Então, bateu o olho, poxa, objeto direto, se a frase está correta, ok? Então, o que você tem que montar aqui, ó? Você tem que montar assim, lhe, sempre OI, ok? Sempre OI. O me, o te, o nós e o vós pode ser tanto OI quanto AD. Só que o A, aliás, é que ele não... O saiu longe aqui, eu queria deixar mais perto. O A, o os. Tem um erro de digitação aqui, tá? Aqui era sem o S. Ó. O os e o as, o que eles são? Só de. Então, tem um grupo que pode ser só i, que é o lhe. Um grupo não, né? Um único que pode ser só i, que é o lhe. E, ou, em vez de pegar o amarelo, eu peguei a caneta. Um que pode ser só de. Então, quem que você tem que memorizar? Primeiro é o lhe. Né? Você não, jamais pode esquecer isso aí. O lhe só pode ser OI. O a, o os, o as pode ser só o quê? Objeto direto. Beleza? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, sobre pronome oblíquo, é bom que a gente terminou e aí nosso próximo encontro, a gente começa a trabalhar com os pronomes oblíquos tônicos, tá? Por hoje, acho que dá, já ficou até bastante coisa, um pouco confuso, né? Vai sendo um monte de coisa, mas vamos fazer aqui um breve resumo do que a gente viu aqui, ó. Vamos lá. Professor, vai mandando um exercício para a gente. Aí a gente manda. O problema é que vocês não fazem, né? Os vídeos, né? Mas eu faço os exercícios. Eu vou mandar. Os vídeos não tem... 50 exercícios é muita coisa. Vamos lá, ó. Mas só resumindo a aula de hoje. O que a gente viu? Pronome, certo? Certo. Então, quantos tipos de pronomes? 6. 6. A gente está só no primeiro. Sim. No número 1, que é? Pronome pessoal. Pronome pessoal. O pronome pessoal se desdobra em 2 grandes grupos. O reto, do caso reto, e do caso... oblíquo. No caso reto, fácil, né? É só memorizar os pessoais lá. Eu, tu, ele, ela, nós, eles, vós, eles e elas. Tá. Tranquilo aqui, né? Não tem dificuldade ali. No oblíquo é que a coisa começa a desandar, né? Porque o oblíquo você tem... todo mundo. E tem o quê? Tônico. Já vimos o tônico? Não, assunto para a próxima aula. O átono, que é o que a gente chama de poa, vamos ver quem lembra aí, sem olhar em nada. Tem o pote e o poa. Vamos lá, falem aí alguns poas aí, que vocês lembrem. Lhe. Tá, o lhe. O que mais? Vamos ver quem lembra de mais. Ó, já vamos até dividir eles naqueles que podem ser objeto direto ou indireto. O lhe, você sabe que só pode ser objeto direto. O a, o os e o as pode ser só de. Qual é a galera que pode ser tudo aí? Nós, vós. Isso. O todos. Os vos, né? Lembrando que não é nós é reto e vós é, né? Pode ser objeto direto, como pode ser objeto indireto, viu? Toda a aula consiste nisso aí. Você tem que ter limpo e cristalino essa estrutura. Nem que você escreve umas 50 vezes. Tem que estar fluente na sua cabeça.
Tá? Beleza? Mas eu vou mandar exercício aí para vocês. Esse de analisar o lhe também, acho que vocês vão se dar bem, porque assim, é o que mais cai e eu vi que você já Ai, gente, tem eu uma fiz noção uma do nome. esse para decorar esse do pô aí, eu fiz um negócio, mas ficou legal na minha cabeça. Igual, o lhe, ele só pode ser objeto indireto, então ele é heterossexual. Aí o mete nos vos, eles são bissexuais. Eles podem os dois. Direto, só lésbica. Autores aí, olha. É Tá o bom. Beleza? Então amanhã tem mais. Boa noite. Tá, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau.